Olá, amigo. Sou o pastor Tupirani, o primeiro pregador preso em regime político democrático. A nossa Constituição prevê liberdade de culto, de credo, de expressão. Mas, quando se é tão bom, nem a suposta liberdade de expressão prevalece. Cá entre nós, para ser preso num país que ostenta sustentar e divulgar a democracia, cá entre nós, tem que ser muito bom. E eu sou. Sou o melhor de Jesus Cristo. Não passa nada, nada passa em branco. Sou muito bom mesmo e por isso não me resistem. Sou o primeiro, não sou o último, hein? Alerta aos cristãos, não sou o último, sou o primeiro, só o primeiro pregador preso em regime político democrático. Mas depois de mim vem uma leva muito grande e ainda vem a leva de martírios. A próxima dispensação é martírio. Quem não está estudando Bíblia, não conhece as verdades, vai ficar para trás. Bem, o propósito desse vídeo é comentar algumas coisas do que tem acontecido no decorrer do julgamento que está em andamento. Eu já estou gravando esse vídeo para que na hora certa ordene que eles tomem sua posição na internet para que o mundo todo veja. Esses vídeos vão ser legendados em inglês porque o objetivo é realmente que o mundo inteiro veja isso, porque brevemente neste século Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras para julgar todas as nações e quebrá-las como um vaso de oleiro com o seu cetro de equidade, de ferro. E a atitude de Jesus Cristo vai justificar tudo o que tem acontecido até então. Portanto, eu, pastor Tupirani, o primeiro pregador preso em regime político democrático, estou gravando esses vídeos e vou levar até você algumas coisas interessantes. Eu quero lembrar também que a Escritura diz, Provérbios 22, 6, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu tenho alertado aos cristãos pela internet, que é o maior meio de comunicação, jamais será superado. Tenho alertado que caminho que crente deve andar, ou que qualquer ser humano deve andar, é o caminho bíblico. É isso que a Escritura nos adverte, e nós vemos perfeitamente a diferença de conduta, postura e até prosperidade na vida daqueles que servem os conceitos de Jesus Cristo no Evangelho, no Novo Testamento. Portanto, as crianças têm que ser instruídas, é o meu recado aos cristãos, naquilo que é eterno e não no que é efêmero, passageiro. Portanto, eu vou mostrar que estudo muitas vezes só conduz à ignorância, só conduz ao inferno. Estudo não é o bastante. O que mais temos hoje na nossa sociedade são pessoas confeccionadas por faculdades e não por princípios, e não por conceitos, confeccionadas por faculdades, diploma. Pagou, estuda, tem seu diploma, acabou, presta concurso, assume posições na sociedade, mas isso aí não interessa. Para nós cristãos, nós conhecemos o valor da remissão do sangue de Cristo Jesus. Portanto, para nós, o que importa são os conceitos espirituais, esses são eternos. Não adianta ser confeccionado por faculdade, porque não tem experiência de vida. Vai abrir a boca e vai falar o que eu vou mostrar para você. Bem, no decorrer do julgamento, então, colocaram lá, por exemplo, uma delegada, uma jovem, Ellen Sardenberg, da 6ª DP, DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.
E esta jovem apresentou 3 acusações contra mim. 3. A primeira foi que meus textos são muito pesados, discriminam outras religiões. A segunda, eu chamei universal de prostituta. Não só universal, a Igreja Católica também é prostituta. A terceira acusação foi que, segundo ela, eu nego o Holocausto. Bom, de forma indireta é um antissemitismo. Será que isso tem fundamento? Bem, vamos falar um pouquinho das acusações. A primeira, se existir culpa nisso, claro, eu sou culpado. Se os meus textos são pesados e discriminam outras religiões, claro, sou culpado, sem dúvida. Nunca vai descer na minha garganta outra religião, até mesmo porque já as tenho conhecido. Nasci em berço espírita. Eu invoquei Tranca-Rua, Barqueiro, Sete Capa, Exu, Maria Mulambo, Pombagira. Eu dei charuto para eles porque talvez eles não tivessem dinheiro para comprar. Eu dei garrafa de pitu para Tranca-Rua. Não sei, talvez eles não tivessem dinheiro para comprar. Então, eu andei neste meio que eu considero, tenho direito de considerar lixo. Porque a minha vida estava sendo destruída lá. Não adianta que ninguém me cala. É a minha retórica, é a minha experiência de vida e ninguém vai arrancar ela de mim. Assim como temos aí na internet vastamente ex-homossexuais dando testemunho de que agora são homens héteros, eles têm liberdade de contar as suas experiências de vida. E eu vou continuar contando a minha. Todos os dias que Deus me der nessa terra, doa em quem doer. Então, discriminar outras religiões, veja bem, uma coisa é discriminar alguma pessoa. Isso eu não faço. Quem me acusar disso é hipócrita, mentiroso, está querendo sustentar algo para tentar me incriminar, se bem que não estou nem aí, mas só a questão é que não é verdade. Porém, a respeito de outras doutrinas, sim, abomino. Abomino o catolicismo, não os católicos, porque eu também já fui um católico. Não abomino o católico, abomino o catolicismo, abomino. Não abomino o espírita, porque eu já fui espírita. De madrugadas estar dentro de terreiros. Eu já fui espírita, não abomino espírita, mas o espiritismo, abomino e vou continuar abominando. Então, doutrina, não. Só creio numa do Evangelho. Denuncio as outras, falo do fracasso, do erro das outras, da ignorância da concepção do ser humano a respeito das outras religiões. Falo e vou continuar falando. E vou continuar falando. Com toda certeza vou continuar falando. Ninguém vai me calar. Porque eu tenho direito de falar do que creio, do que não creio. Eu tenho direito de falar daquilo que eu considero certo, com o meu princípio de ser humano, e tenho direito de falar daquilo que eu acho errado. É liberdade de opinião. Eu não concordo que Saddam Hussein tenha sido condenado à morte. Não concordo. Não admito que um ser humano decrete a morte do outro. Não concordo. E daí? Ah, mas os Estados Unidos condenou, mandou ele para não sei aonde, para ser absurdo para mim. Um ser humano não tem autoridade para tirar a vida de outro, que o condenassem à prisão perpétua. Mas a pena de morte, não. É a minha opinião. Assim também como eu considero que espiritismo não coloca pessoas no reino de Deus, mas no inferno. Assim também considero que catolicismo não é caminho para Deus, é caminho para o inferno. E quem vai calar minha boca? Então, a primeira retórica é essa. Eu tenho liberdade de falar do que creio e do que não creio. Não sou obrigado a me conduzir por decretos de Brasília, por favor. Por favor. Tem algum deputado lá em Brasília que já leu Bíblia? A minha concepção está na Bíblia. É fundamentada
A Bíblia não é só um livro espiritual, ela é também um livro histórico, completamente provado pela ciência arqueologia, e até a própria ciência secular está provando as gloriosas concepções bíblicas. A Bíblia é um livro histórico, científico e espiritual. Ela é muito bem fundamentada e é por isso que eu estou disposto a dar a vida pela verdade bíblica. Doe quem doer, sinto muito. Então, primeiro conceito é esse. Fui acusado pela delegada, mas estou provando que tenho total liberdade. Escrevo sim textos mostrando a glória do Evangelho e mostrando os erros das outras doutrinas. Imagina se um ser humano nas suas faculdades normais vai acreditar numa reencarnação. Hoje tu é formiga, amanhã tu é elefante. Um dia tu vai ser sei lá o quê. Por favor, senhores. Eu tenho direito de achar isso ridículo e vou continuar achando e pregando que isso é ridículo, para que alguns acordem. Porque se ninguém falar, vai todo mundo como fila indiana até cair no abismo. Tem que alguém gritar para que alguém desperte. Eu sou o grito. Eu sou a voz da restauração. Então, é a primeira retórica. Tem também a segunda acusação, que foi feita a mim pela delegada Ellen Sardenberg, em que eu chamo a Igreja Universal do Reino de Deus de prostituta, e eu já acrescentei aqui, não só a universal, mas também chamo a Igreja Católica de prostituta. Tem dezenas de trabalhos de outras pessoas na internet falando a mesma coisa, interpretando o texto de Apocalipse 17, interpretando o texto do profeta Oséias, interpretando o texto desde o Pentateuco, sabe o que é Pentateuco? Até Apocalipse, onde Deus trata uma organização que outrora viveu os seus conceitos. Então Deus se apresenta como marido. Agora, uma vez que esta organização larga os conceitos de Deus, Deus a chama de leviana e prostituta. Isto não é nenhuma ofensa. Dentro do conceito bíblico, é aquilo que nós compreendemos de uma organização que outrora servia aos conceitos divinos e agora já não serve mais. E a respeito disso temos Igreja Mundial do Poder de Deus, prostituta. Igreja da Graça, prostituta. Igreja Universal, prostituta. Igreja Católica, prostituta. Por quê? Porque não servem mais os conceitos bíblicos. As pessoas chegam lá e é exploração, é dinheiro, dá o teu tudo, dá a tua casa, dá o teu carro. O que isso tem a ver com a fé em Jesus Cristo? O que isso tem a ver com a salvação? Então é prostituta, porque é a Bíblia que assim diz, e eu sou porta-voz da Escritura, vou continuar dizendo. Eu não tenho cara de assembleiano, de batista, que se limita por lei. Ninguém cala a minha garganta. O meu Deus me garante. Eu estou botando à prova o poder do meu Deus. Estou botando à prova? Claro que estou botando à prova. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pois eu quero ver se alguém vai me atingir. Já me prenderam uma vez, 18 dias, e está aí o vídeo, que vai para o mundo, com legenda em inglês, para quem quiser. E muita gente não sabe do potencial que eu tenho a nível de internet. As minhas mensagens invadem África, invadem Suíça, Europa. As minhas mensagens invadem Estados Unidos. Eu não brinco, eu divulgo a verdade. Eu tenho juízes, tenho brigadeiros da aeronáutica, major da PM, tudo que se alimentam espiritualmente das mensagens que eu prego. Pessoas conceituadas, mas que têm humildade para reconhecer que o sacerdócio é maior. A posição espiritual que eu transponho, que eu abordo, que eu apresento, é maior do que qualquer conceito de arma. Teologia está acima de qualquer conceito. Então, esta segunda acusação foi perguntada à delegada
Delegado, e o que a senhora entende sobre o termo prostituta? Ah, não, eu entendo, é um termo do relacionamento de um homem para com uma mulher. Opa, alto lá, então não está entendendo os meus estudos na internet. Eu não estou falando de homem com mulher, eu não quero saber de homem com mulher. Eu estou usando termos espirituais que a Bíblia fala. A Bíblia é composta de 66 livros. Eu tenho 23 anos de evangelho e 23 anos que eu leio, estudo e pesquiso Bíblia. Não tem ninguém na face do globo terrestre que saiba tanto de Bíblia quanto eu. Então, se eu escrevo a um nível elevado, onde as pessoas não compreendem, quer compreender? Me escreve, me pergunta, agora vem me acusar. E foi essa delegada, Ellen Sardenberg, que pegou lá os seus empregados e mandou vir bater na minha casa. Não foi na igreja, não. Eu moro aqui, foi na minha casa, não era dia de culto também, não. Foi na minha casa, veio bater, mas você está preso. Que piada! Se não entende nem o termo prostituição dentro dos meus estudos do contexto da Escritura, como é que pode mandar me prender? Esse país está virando uma palhaçada. Gente confeccionada por faculdade assumindo cargos públicos, com autonomia, com autoridade, mas você vai lá e prende o cara. Que palhaçada, senhores! O legislativo não pode ficar tão vulnerável à opinião de uma pessoa. Como é que pode uma pessoa determinar que um cidadão seja preso à opinião de uma única pessoa? Porque interpretou errado, como estou provando os meus estudos, e a coisa ainda vai ficar mais séria, hein? Quando eu passar para diante, vai ficar mais sério. Agora, quem acendeu essa fogueira não fui eu. Eu estou isento do estrago que ela fizer. Então, uma pessoa que sequer entende o termo prostituição, prostituta dentro dos meus estudos, como é que pode chegar perante uma juíza, a doutora juíza Maria Elisa Peixoto Lubanco, e chegou, ele chama a Universal de prostituta. Chamei, chamo e vou continuar chamando. É uma expressão bíblica que eu conheço, me identifico. Quantas vezes nós já usamos termos de livros de poesia, termos de livros de filosofia? Quantas vezes já usamos termos de livros de matemática? Quantas vezes nós usamos a expressão, equacionando os fatos? Ora, equacionando os fatos é linguagem matemática. Então, quando eu uso também o fato, não, isto é uma questão de prostituição espiritual, ora, eu estou usando o termo bíblico. Se eu conhecesse o idioma jurídico, que eu não entendo absolutamente nada, nem nunca vou entender porque não me interessa, não tem valor para mim, se eu entendesse, poderia usar os termos jurídicos. Então, eu não sou obrigado a falar em termos que todo mundo compreenda. Agora, se alguém quiser me compreender, que examine, que vá para um dicionário, não um dicionário da língua portuguesa, mas um dicionário bíblico, ou então que me mande e-mail, pastordupirani@hotmail.com, e pergunte para mim o que significa aquilo que eu estou escrevendo. Eu vou dar aula, eu tenho prazer em dar aula, eu dou aula de graça no seminário. Anualmente eu dou aula de graça, não cobro nada, é de graça. Eu tenho prazer em ensinar, porque eu tenho prazer em ver as pessoas conhecerem a verdade, e verdade para mim é só Bíblia. Então, também baseada aí nesses termos, a juíza Maria Elisa também decretou a minha prisão. Como é que pode? Em coisas totalmente infundadas na compreensão dos meus acusadores, geraram a minha prisão. Tem coisa errada aí, mas também tem coisa gloriosa, porque o meu Deus é tremendo. Servir Jesus Cristo é tremendo. Ele ri dos inimigos, maneia a cabeça por detrás dos adversários. Ele zomba, e eu também zombo dos inimigos, também zombo, porque eu sou intocável. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas, e eu sou, eu as tenho na palma das minhas mãos, e ninguém as pode arrebatar. Eu não curvo a cabeça nem para traficante, nem para ninguém. Ninguém. Os meus joelhos se dobram diante de Jesus Cristo,
e os meus lábios confessam o senhorio de Cristo. Sou servo de Deus. Olha a minha ficha policial. Bem, tem uma terceira acusação que Ellen Sardenberg fez à minha pessoa. Essa é pesada. Eu já li aqui, ela me acusou de negar o Holocausto. Ora, o judiciário desse país, essa parte aí, que eu não sei nem como classificar esse negócio, sinceramente, é lixo. Ora. Veja se isso é acusação. Antes eu quero voltar ao parêntese anterior. Lembra, ô crente, quando eu disse: instrui a criança no caminho que deve andar, e caminho que se deve andar é Bíblia. Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que ser liberto aqui, ó, na mente. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis e sereis libertos, é o que diz o texto de João 8:32. Conhecimento é uma questão de concepção, compreensão, entendimento. E esse entendimento que gera a libertação não se adquire em faculdade, só se adquire na Bíblia. Por isso ele diz: conhecereis a verdade. Ele disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso, crente, você que está com seu filho no colégio, é matemática, é português, é ciência, é história. Filho, vai estudar, tirar boas notas. Sim, e Bíblia? Como é que está na cabeça do seu filho? Você está preocupado em preparar o seu filho para uma vida no mundo, em sociedade. Tá, e que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como disse Jesus? Não adianta gerar um filho para lotar o inferno. Tem que gerar um filho para povoar o céu. E para povoar o céu, tem que ter João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Teu filho passa na matemática, passa no português, passa na ciência, passa na química, passa na biologia, mas é reprovado na Bíblia. Não valeu a pena ter um filho. Que adianta o seu filho ser presidente da Petrobras, depois baixar o inferno? Que adianta o seu filho ser um delegado e se deparar com uma situação dessa, que eu vou mostrar agora? Fui acusado pela delegada de negar o Holocausto. É impressionante, né? Impressionante. Diante da juíza, ele nega o Holocausto. Tá, eu sou obrigado a confessar o Holocausto? Em que livro dos colégios eu aprendi que existia um Holocausto? Eu fiz primário, ginásio, segundo grau. Passei 11 anos sentado num banquinho de escola. Em nenhum dos meus livros nunca apareceu nem a palavra Holocausto. A primeira vez que eu vi a palavra Holocausto foi quando eu abri a Bíblia, que fala dos sacrifícios do Antigo Testamento, a doutrina do Holocausto para com os sacrifícios. Foi a primeira vez que eu vi a palavra Holocausto. Portanto, eu tenho todo o direito de negar o Holocausto. Todo direito. Eu tenho direito, se eu quiser, a dizer que não creio que a 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamou a independência. Eu tenho direito de dizer que não creio. Eu tenho direito de dizer que em 1969 o homem não foi à lua, conversa fiada nenhuma, que ninguém foi e acabou a história. Eu conheço tanta gente sem estudo aí que diz que não acredita que o homem tenha ido na lua. Vão prender eles? Vão matar? Vão transportar para Cuba? Para ir para o paredão? Ou para a China? Ou para a Rússia? Ou para a Coreia do Norte? Ora, será que as pessoas são obrigadas a crer umas nos que as outras creem? Que papo é esse? Que mentalidade é essa? Está vendo, crente?
Foi isso que a delegada Ellen Sardenberg me apresentou como acusação perante a juíza. Então quer dizer que eu não posso dizer que a Lei Áurea não foi assinada nada, conversa fiada, eu não creio. Eu não tenho direito. Não, 13 de maio de 1888 foi proclamada a libertação dos escravos. E se eu quiser dizer que não creio nisso? De igual modo, como isso é história e eu tenho direito a nem ter conhecimento disso, ou tenho direito sequer a não crer nisso, assim também o Holocausto é história. E eu posso não crer e descrer a hora que eu quiser, que eu bem entender. Eu não sou obrigado a acreditar na história. Não sou obrigado. Agora, quem vai para o Grito da Meia-Noite e vê o site que lá tem sido alimentado, verá que eu justamente estou divulgando fotos do Holocausto. O que prova, na verdade, que a delegada estava muito preocupada em me incriminar. Que sequer leu ou assistiu os trabalhos de vídeo que eu tenho na internet. Porque eu sou um divulgador do Holocausto. Eu distribuo, acabei de distribuir num colégio de segundo grau, 550 DVDs. Documento histórico, traduzido com a minha voz para o português, traduzido para os alunos de segundo grau, provando com documento, inclusive com depoimentos de ex-generais da KGB, provando que o Holocausto foi uma realidade, provando que o extermínio de 20 milhões de ucranianos foi uma verdade, provando que o comunismo matou, assassinou friamente mais de 40 milhões. Comunismo, ó, aqui ó, tá escrito aqui ó, Bíblia sim, socialismo não. Comunismo é uma doutrina satânica. Ou eu não tenho direito de interpretar desta maneira? Tenho direito, interpreto e divulgo. Divulgo. Não gostaram? Me joga atrás das grades de novo. Mas depois não vai dizer que eu não avisei. Não existem grades que me segurem. O projeto de Deus na minha vida é esse que estão vendo. Quem se levantar contra mim vai ouvir e vai ter a espada de Deus atravessada. Foi para isso que eu fui chamado. Não foi para ser detido por cadeias ou prisões. Os traficantes na Praça da Bandeira mandaram um recado para eu fechar a igreja. E eu disse que se eles fossem homens, que honrassem as calças que vestissem, que fossem fechar. Olha bem para mim, vê se eu não estou de pé. Mas procura por eles. Não perca tempo, eles não existem mais. Eu tenho direito de negar o Holocausto, se eu quisesse fazer. Mas ao contrário, creio no Holocausto. Creio, porque o Holocausto é nada mais, nada menos de o cumprimento de uma profecia bíblica. Quando Jesus Cristo estava na mão de Pilatos, e Pilatos disse assim: olha, não acho culpa nenhuma neste homem. Quem quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo, vosso rei, ou Barrabás? Os judeus gritaram dizendo assim: não, solta Barrabás. Barrabás era um homicida. Barrabás era um cara terrível, um assassino. Barrabás era um revolucionário sem causa. Era um louco. E os judeus pediram: queremos Barrabás. E Jesus falou, e Pilatos falou assim: e o que farei com vosso rei, com vosso Cristo? E a multidão dos judeus gritou: crucificam. Pilatos disse assim: não, eu lavo minhas mãos. Estou inocente do sangue deste homem. Os judeus gritaram: caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. O Holocausto é o cumprimento deste clamor sobre a vida dos judeus. Mas é só parte. Só parte. Porque ainda vem uma terceira guerra mundial, aonde todas as nações marcharão contra Israel. Israel ainda está para viver horrores muito piores do que o Holocausto. É profecia bíblica.
é profecia bíblica, vai se cumprir. Então, voltando à acusação da doutora excelentíssima senhora delegada, ele nega o holocausto. Meus senhores, dá para ver que faculdade não forma cidadão para uma sociedade, forma cidadão para conceitos fúteis, baratos, sem sentido. Agora a Bíblia sim. Está escutando, papai e mamãe? Está tão preocupadinho que o seu filhinho tenha diploma? Antes de se preocupar que ele tenha diploma, tem que se preocupar que ele tenha conhecimento, das grandezas de Deus, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, e só se escapa de um Deus vivo seguindo os conceitos da Bíblia. E vocês sabem de onde eu vim. Eu vim de uma lama espiritual terrível, que hoje eu elevo os meus olhos para os altos e digo: Senhor, só Tu és Deus, me tirar daquele laço, aonde até hoje tem gente lá presa morrendo. Então, senhores, esta foi a acusação contra mim. Acusação, essas três, mas essa última eu considero ela muito mais pesada. Negar o holocausto? Ah, tá. Você pode ver que no meu lugar ninguém faria esses vídeos, não é verdade? Eu acho que isso só prova uma coisa: que eu sou um cara muito louco, talvez, como alguns dizem por aí, fanático, mas não rasgo o dinheiro ainda não. Um cara que não tem medo de nada, nem de ninguém, não me interessa o que vem pela frente, interessa que aqui agora eu estou ouvindo Jesus Cristo. Ele está me dizendo: faz, fala e envia aos quatro cantos da terra. É isso que me interessa. E o amanhã? O amanhã não me interessa. Porque Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo, e eu sou, olha as minhas mãos, não são manchadas de sangue. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu, o que posso fazer, faço a nível de ajudar e auxiliar o meu semelhante. Nunca defraudar o meu semelhante. Por isso eu estou enquadrado nesta profecia de que a vereda do justo vai ser como a luz da aurora e vai brilhar até ser dia perfeito. Se alguns acharem que poderão ofuscar o brilho da minha estrela, eu aceito o desafio. Aceito mesmo. Bem, esta é as três acusações contra a minha pessoa. Eu provei que as três não têm fundamento. Afinal de contas, eu tenho liberdade. Se eu quiser dizer que Dom Pedro I não deu grito nenhum de independência às margens de um tal rio Ipiranga, se eu quiser dizer que esse rio Ipiranga nem existiu, cadê ele? Nem existiu. Se eu quiser dizer, eu digo. Se eu quiser negar o holocausto, eu nego. Porém, não nego, porque sei que ele é fundamentado em profecia bíblica. Os judeus passaram por esses horrores porque estão esperando o Messias. O Messias já veio há 2010 anos atrás, está para retornar pela segunda vez, pisará sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender para o Oriente e para o Ocidente, para dar liberdade a eles, por causa da semente de Abraão que eles são. E Deus fez uma promessa a Abraão, e vai cumprir esta promessa feita a Abraão, que foi chamado o amigo de Deus. É por isso que os judeus, a nação judaica, subsiste até hoje. Não é por promessa feita a eles, os contemporâneos, os modernos. Não, é por promessa feita a Abraão. E não pense que todo judeu será salvo nessa grande investida, porque a Escritura diz: o remanescente é que será salvo. Vocês sabem o que é remanescente? Bom, deixe isso para lá. Agora, se quiser entender, tem que perguntar a quem sabe. Tá aí, essa é só a primeira parte. Depois eu anexo os outros pedaços do vídeo que tomarão o complemento total para ser lançado aos quatro cantos da terra. E não esqueça, a você crente, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Faça do seu filho um sacerdote,
remido e lavado no sangue de Jesus Cristo, pronto a ser um mártir e dar a vida por Cristo, não vai fazer do seu filho um governador, um prefeito, um delegado, um juiz. Antes de terminar, porém, eu quero dizer aqui o impressionante que a doutora juíza Maria Elisa Peixoto do Banco, diz ela que leu os autos, ora, que bela leitura, doutora, antes de decretar a minha prisão. Leu os autos antes de decretar a minha prisão. Falou isso com muito orgulho. Eu não vou decretar a prisão de duas pessoas sem primeiro ler os autos. Doutora Maria Elisa, que autos a senhora leu? Essas acusações da delegada, foi essas que a senhora leu? Eu não sei qual autos a senhora leu, mas eu duvido muito que se no meu lugar fosse o seu filho, o decreto de prisão não teria saído. Se no lugar de ficar chorando, se no lugar dos meus 3 filhos fossem os seus netos, a senhora não teria decretado a prisão com aqueles argumentos vagabundos que constam nos autos, não teria decretado. Há um link na fachada do site que diz fim das assembleias. E a acusação nos autos diz promover o fim das assembleias de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fim das assembleias não tem nada a ver com o fim de assembleia de Deus. Outra coisa, o outro link que está lá escrito no site é alerta aos judeus. Alerta aos judeus. Não está escrito falar mal dos judeus. Não estou falando mal de ninguém. O link está lá, o trabalho está todo lá, doutora Maria Elisa, juíza. Está tudo lá. Não tirei absolutamente nada. Desde a prisão, não tirei uma vírgula do site. Está tudo lá. Tudo. Não tirei nada. A minha prisão foi totalmente ilegal. Porque ninguém se preocupou em tirar os trabalhos. Se os trabalhos eram tão ameaçadores, o que adiantava me prender? Por que me prenderam? Se os trabalhos, a causa do problema, continuam lá. Por que ninguém pediu a minha opinião? Por que ninguém me ouviu? Por que ninguém exigiu que eu tirasse os trabalhos de lá? O legislativo está brincando de exercer domínio, autoridade, poder. E agora? Como é que ficamos? Como é que ficamos? Esse DVD vai ser distribuído, acredite, vai ser distribuído em colégios de 2º grau, faculdade, e acredite, vai mesmo, porque tem recurso para isso. Tem muita gente que compõe o ministério, gente riquíssima. No ministério tem gente renomadas, de muito dinheiro, e contribuem para que a obra seja feita. Contribuem para a obra, não é para o meu bolso não, para a obra. Então, senhores, como que a minha prisão foi decretada? Com esses argumentos que eu estou jogando por terra. E por que estou jogando por terra aqui? Porque ninguém me chamou para me ouvir. Até quando vai ficar essa situação? Até a poeira baixar? Não, eu tenho que ser ouvido agora. Eu teria que ter sido ouvido já, rápido. Essa coisa tinha que ter sido agilizada. Tudo começou em junho. Já passou julho, já passou agosto, já foi embora setembro. E a minha fama de bad boy ficou estampada nos jornais. As pessoas encontram comigo na rua e dizem assim: você invadiu, você quebrou, você fez. Eu não invadi, eu não quebrei, eu não fiz nada. Mas os jornais montaram um texto bem montado para que as pessoas, a opinião pública, viesse contra mim. Não que eu esteja preocupado com a opinião pública, longe de mim. Quem serve Jesus Cristo está nem aí para os rumores de guerra à sua volta, para os terremotos ou maremotos. Quem olha para Cristo não enxerga mais nada. Mas ninguém me ouviu, ninguém quis saber de nada, né? E a minha fama ficou por aí. Se bem que essa fama, confesso, não me trouxe prejuízo algum.
Porque quando se vê a vida de Paulo, as cadeias de Paulo não foram vergonha, foi glória. A cadeia de Pedro não foi vergonha, foi glória. A cadeia de João, o martírio de Pedro, de Tiago, de Estevão. Todo mundo sempre soube que quem fala a verdade no mundo que jaz no maligno tem que acabar perseguido. E isso não é para qualquer um. Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Até a próxima.